Olha só, gente, eu vou sentar aqui porque agora a gente vai para uma entrevista muito especial. Nós vamos falar sobre a pesquisa de saúde mental dos educadores brasileiros. Cerca de 21,5% dos trabalhadores da educação consideram a saúde mental deles ruim ou muito ruim. Segundo o levantamento, a região sul lidera o ranking onde esses profissionais afirmaram que a sua saúde mental é ruim ou muito ruim. Mas, de um modo geral, profissionais de todas as regiões do Brasil, em algum momento, já tiveram aí a saúde mental comprometida. Então, eu vou conversar agora com a psicóloga Nádia Santana para a gente falar sobre esse assunto, né, Nádia? Bom dia. Bom dia, Daiane. Bom dia a todos. Ô, Nádia, você aceita um cafezinho? Obrigada. Porque santo café, a gente tem que ter um cafezinho, Isso né? Isso mesmo, muito obrigada, Daiane. Você pode ficar à vontade, Nádia. Eu queria que você comentasse com a gente sobre essa pesquisa. Realmente, então, a saúde mental dos professores está sendo afetada? Está sim. Eu costumo dizer que o professor, ele escolhe a profissão por amor. E, geralmente, quando a gente ama, a gente cria expectativas, né, Daiane? Então, a atuação daquelas profissões que exigem o amor, cuidado e ensino são as que mais são fonte de estresse. Ainda mais com tantas mudanças que a gente vem passando na questão da sala de aula, passamos por aulas online, depois retornamos. Os alunos estão diferentes, esses alunos que passaram por pandemia. E a atuação do professor é uma atuação estressante. O ensino, lidar com disciplina, lidar com todo o material antes de aula, pós-aula. Então, é muito estressante mesmo e requer um cuidado. Eu tenho dado algumas palestras falando sobre cuidando de quem ensina. Como que a gente vai cuidar da saúde emocional do professor? E você falando aí sobre essa questão de pandemia, eu conheço, inclusive, uma professora que ela precisou sair da sala de aula porque ela não deu conta mais. Ela teve um surto, infelizmente, não conseguiu mais. Então, como conseguir ajudar esses profissionais? O que você está falando é a questão do burnout, que acontece que a pessoa chega num ponto tão alto, Daiane, que ela não consegue ir para o ambiente do trabalho. O burnout é uma doença, né, que é o estresse específico dessas profissões que lidam com cuidado, com o ensino. Como que a gente pode prevenir? Nós ainda não temos suficientemente ações de prevenção. O que a gente precisa cuidar? Tem uma frase que fala assim, Daiane, que cansado não é aquele que trabalha muito, é aquele que descansa pouco. E nós não temos essa cultura do descanso. Então, a gente precisa cuidar realmente do descanso, da qualidade do sono, de atividade física, de relações saudáveis. Então, nós temos sim um caminho de prevenção que é eficaz. Então, cuidar da saúde emocional é muito importante. Você falou sobre essa questão, não temos a cultura do descanso e realmente o pessoal romantiza muito trabalhar demais, né, Nádia? É isso mesmo, eu falo, enquanto você trabalha, né, enquanto você descansa, o seu concorrente trabalha. Hoje a gente tem culpa, principalmente as mulheres, de ficar parado sem fazer nada. A gente vive tanto esse romantismo, né, essa romantização do trabalho em excesso, que realmente a gente não se cuida. Então, o autocuidado, o cuidado da saúde mental é muito importante. E especificamente a questão dos professores, é possível ir para a sala de aula com mais leveza, com mais tranquilidade? Que a gente sabe que às vezes tem um aluno mais difícil, tem uma situação mais difícil, mas é possível chegar num ambiente de trabalho com mais leveza? Eu costumo dizer que a gente aprendeu que a gente tem controle sobre o comportamento do outro. E o professor, ele vai para a sala de aula para controlar o comportamento do aluno com essa visão, né? Eu preciso controlar, eu preciso ensinar, eu preciso que ele aprenda. Se a gente tira um pouco desse peso, desse controle, da gente pensando, não tem como eu controlar, tem como eu administrar. Eu vou fazer minha parte, eu vou procurar ouvir o aluno, vou tentar fazer aquilo que é possível. Isso vai me gerar maior leveza. Quanto mais eu me cobro nessa posição de professor, mais pesado essa atuação fica. Então, é possível, sim, ir mais leve. Até mesmo na hora de exercitar mesmo ali a profissão de uma aula, pode ser até uma aula mais diferente, né? E eu acho que isso também ajuda. Com certeza. Quanto mais leveza o professor tiver, quanto mais recursos ele tiver para trazer essa aula de maneira leve, melhor para ele e para os alunos, né? Você falou sobre a questão do burnout. Além dessa doença, existem outras assim? O estresse que vem dessa relação, ela gera todas as outras. Quando a gente está estressado, a gente baixa a imunidade do nosso corpo, levando a doenças psicossomáticas, mas também pode levar a um transtorno de ansiedade, depressão e vários outros transtornos. Ela é como se fosse a chave. Se ficou estressado, se teve ele, pode desencadear outras doenças mentais.
Então, assim, às vezes a pessoa não tem nada, mas quando ela começa a ficar muito estressada, ansiosa, ela começa a desenvolver, então, de forma física. Física e mental, as duas acontecem, é isso mesmo. E aí o certo é procurar um psicólogo. Psicólogo, ele vai te ajudar a lidar melhor com as questões do dia a dia, a se cobrar menos, a desenvolver esses recursos que a gente tem e, em alguns casos, precisa de ir no psiquiatra para poder avaliar a questão da utilização de medicações, se for o caso. Olha só, gente, é muito interessante e muito importante essa questão da ajuda profissional, né, Nádia? E assim, a psicologia hoje, ela traz recursos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Então, nessa conversa que a gente está tendo aqui, a gente falou de quê? A gente falou de descansar, de se cuidar, de se acolher, de ter coisas também, Daiane, que te dê prazer. Você gosta de ler um livro, um romance, você gosta de ir no cinema, você gosta de ir no clube, de dançar, né, de assistir uma peça de teatro. Todas essas ações de autocuidado vão fortalecer a saúde mental. Às vezes a gente negligencia isso. Quanto mais a gente se cuida, mais resiliência a gente tem. Isso é possível a gente já fazer. Os professores já podem aplicar isso para prevenir essa questão. E se sentirem que algo está diferente da sua saúde emocional, procurar ajuda profissional, sim. A gente vê muitas pessoas, Nádia, ansiosas demais, estressadas demais. Às vezes perdem até a vontade mesmo de fazer alguma coisa de diferente. Uma dica seria também buscar a ajuda de algum amigo, ir para um lugar interessante, igual você falou, dançar. Isso também seria bom, né? Um amigo, uma pessoa que você confie. Você tocou num assunto muito importante, Daiane, porque as nossas relações saudáveis são fonte da nossa maior resiliência, vem disso aí. As pessoas que têm relações com amigos, com familiares, que são relações positivas, isso aumenta a nossa saúde mental. As relações saudáveis são grande fonte de saúde emocional. Então, estar com amigos para um café, para um clube, para dançar, realmente fortalece nossa saúde. A questão do burnout, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse problema. Como que a pessoa percebe que ela pode estar com esse problema? Se você está bem no seu dia a dia, você passa um final de semana bem, no domingo você já começa a pensar, amanhã eu tenho que ir para o trabalho. Quando o pensamento do trabalho começa a te gerar especificamente uma ansiedade. Você está bem em outros ambientes, mas com relação ao trabalho, você se incomoda. Já é um sinal importante. Aí você passa a faltar, passa a estar desmotivada, mais ansiosa. Você não sente ansiedade em casa, mas sente ansiedade quando chega no trabalho. Esse é um grande ponto para você ficar atento. E aí, é a partir desse ponto que é a hora de procurar um profissional. Exatamente. Se você consegue ainda trabalhar, você está no momento mais favorável. Você vai no psicólogo, ele vai te dar recursos e rapidamente você consegue reverter essa situação. Se chegar numa situação de não conseguir ir para o trabalho, aí muitas vezes a medicação no psiquiatra é necessário. E é bom falar que essa medicação, Daiane, ela não é assim, nossa, eu vou tomar medicação, vou ficar dependente para sempre, que muitas pessoas têm receio disso. Existe muito esse preconceito mesmo. E muitas vezes, 6 meses de medicação vai já trazer um equilíbrio, às vezes você faz a terapia e já vai te fazer sair dessa circunstância. Então, medicação não é para sempre. Não, foi bom você tocar nesse ponto. Não é só medicação. Às vezes a pessoa fala, nossa, vai lá para um psiquiatra, tá ficando doido. Não é assim, né, Nádia? Ainda temos esse preconceito. O psiquiatra é o profissional que ajuda organicamente que nossas emoções fiquem favoráveis, que a gente tenha qualidade de vida. E ele vai ajudar isso na medida certa, com a medicação correta. Não é uma questão de, eu sou incompetente ou estou doida, que vai fazer a gente procurar a ajuda do psiquiatra ou do psicólogo. E às vezes a gente é tão preconceituoso. Eu mesma falava assim, gente, eu vou num psicólogo para quê? Até o dia que eu precisei ir em psicólogo. E a terapia é tão importante porque sabe o que eu percebo? Que você fala na sua terapia o que você não tem coragem de falar para uma pessoa que você confia muito, né? É isso mesmo. E quando a gente fala para uma pessoa que a gente confia, geralmente essa pessoa vem com algum tipo de julgamento ou minimizando, como se o nosso problema fosse muito fácil de resolver. E quando a gente fala com um psicólogo, a gente tem a oportunidade de realmente ser ouvido sem julgamento e ter recursos, porque a gente precisa saber por onde que a gente vai para resolver as nossas questões. Qual o caminho que eu vou trilhar para realmente conseguir resolver as questões que estão me incomodando? Esse é o papel do psicólogo. E há questões, inclusive, assim, que vêm do nosso passado, né, que afetam o nosso hoje. Então, a profissão de um psicólogo é realmente muito fantástica. Parabéns, viu? Obrigada, Daiane. Muito obrigada, viu, Nádia? Obrigada pelo convite, estou à disposição sempre. Imagina.